Tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula síncrona aqui de PO Java, né? No segundo ano de informática. Você que está no YouTube, Deus ajude que você esteja assistindo esse vídeo no dia 5 de março, porque hoje é o dia da avaliação. Se você estiver assistindo e já tiver passado dia 5 de março, olhe no grupo, entre em contato comigo para ver se sua resposta ainda vai valer, se você mandar daqui para frente. Por favor, assista esse vídeo ainda hoje. A avaliação, né, em nenhum de vocês, eu coloquei, tá desde 7 horas da manhã no Classroom, eu acho que todo mundo já viu, né? Tá desde 7 horas de manhã, tá disponível, mas eu deixei para dar o aviso sobre só nesse momento da aula, que é o momento efetivamente da aula, né? Eu acordei de manhã, tinha muito professor mandando mensagem, eu decidi não poluir muito o chat de vocês. Então, todo mundo que está na aula agora, se vocês não tiverem feito a prova ainda, aconselho demais ir lá e fazer a prova. A prova tá a coisa mais fácil que existe na face da Terra. É impossível eu fazer uma prova mais fácil do que aquela. Não tem como. Eu só peço uma coisa: não plagiem. Não copiem do colega. É a única, é basicamente isso. Se você não copiar, tá certo. E tiver certo, né, a resposta? Se você não copie, não copie. Pare. Era para você já ter estudado, né? Mas veja, analise direitinho a questão, tenha suas interpretações e passe seu pensamento. É só isso que eu peço. Resposta plagiada é zero na mesma hora. Aparece para mim a coisa mais linda do mundo no formulário. Depois eu posso até mostrar para vocês como é que eu faço as correções das questões. É um negócio super prático, super maravilhoso, corrigindo no Google Forms. E ele, além de mostrar plágio, ele mostra se tem as respostas iguais, né? Então, se eu ver, fica todas as respostas para mim por questão. Então, eu não corrijo por prova, eu corrijo por questão. E eu digo quantos pontos cada resposta vale. Então, eu leio todas as respostas de uma por uma, sem saber quem é o autor da resposta, sem saber quem foi que respondeu. E a partir da resposta, eu dou a quantidade de pontos que ela vale. Que a resposta vale, né? Considerando o mínimo e o máximo, 0 ou 2, eu acho, se não me engano. E aí, vai dando certo. E no final, soma e aparece sua nota, a coisa mais linda do mundo. Então, se eu identificar respostas parecidas, iguais, já vão estar lá uma do lado da outra. Eu não preciso nem me esforçar. Eu percebo sem querer que as respostas são iguais. Então, por favor, não facilitem para eu zerar a prova de vocês. Tudo bem? Fora isso, é tranquilo demais. O conteúdo peguei leve, não botei nada para vocês se matarem. É só questão de interpretação e estudo mesmo do conteúdo dessa primeira parte que é mais teórica, né? Essa primeira parte é mais tranquila. Daqui para frente é que começa a entrar uma partezinha prática e a gente vai passar um pouquinho de raiva. Ok? No primeiro informe, prova. Essa prova é a N1 de vocês. Então, a partir tem a N1, depois a gente vai ter N2 e qualitativa e a gente vai resolvendo ao longo do semestre. Tudo bem? Qual foi o conteúdo dessa semana? Da aula dessa semana? Não assistiram a aula dessa semana que eu botei lá na quarta-feira? Da aula passada? Exato, na quarta-feira. Sobre as operações estruturais e complementares. Essas coisas assim. Sobre essas coisas assim que teve a aula lá. Exato, acertou. Foi o último conteúdo, deixa eu abrir aqui para vocês. Foi o último conteúdo dessa parte teórica. Eu já abri 21. Desculpa, tá rolando uma obra aqui do lado. Eu tô olhando pro lado porque eu tô com outro monitor, viu, gente? Porque eu tô ignorando vocês, não, prometo. Então, a gente falou sobre fase de desenvolvimento, a gente falou sobre o papel do analista, não foi? A gente falou sobre levantamento de requisitos, diagramas estruturais, comportamentais e diagramas UML. Então, eu falei sobre o diagrama de dependência, diagrama de associação e diagrama de generalização. Lembrando que são 3 operações diferentes. Eu falei para vocês, eu tive que falar para vocês o que era uma classe, né? Não estava no conteúdozinho, mas eu tive que falar para poder consolidar o conteúdo. E aí as classes, elas interagem de formas diferentes. Né? Existem 3 formas principais de interações no ML.
ou a associação, a dependência e a generalização, ou herança. Eu acho que eu falei generalização no vídeo, né? Mas é generalização, especialização ou herança. As três coisas são a mesma coisa. Alguém ficou com alguma dúvida nesse conteúdo? Deixa eu abrir aqui o slide. Aula. Ninguém? Nenhuma dúvida? Gente, meu Deus do céu, como vocês estão bem. Graças a Deus. Ó, a única coisa que dá um pouquinho mais de dúvida, geralmente, na galera, deixa eu compartilhar desse lado aqui. O que dá um pouquinho mais de dúvida, espero que vocês estejam vendo o monitor correto, é a cardinalidade. Então, quando eu faço uma associação, a gente tem a dependência, né, que um depende do outro. Quando eu faço a associação, que é um associado ao outro, eu tenho que colocar a cardinalidade. Essa cardinalidade é que às vezes confunde um pouco. Então, ele tem um símbolo, 0, 3 pontos. 0, 3 pontos asterisco, e do lado de cá, 2 pontos. 0, 2 pontos asterisco, e do lado de lá, 2 pontos asterisco. O asterisco quer dizer que são muitos. 0 quer dizer que é 0, 1 quer dizer que é 1, se for 5 quer dizer que é 5, e o asterisco quer dizer que são vários. 2 ou mais podem ser vários. E aí a gente pode dizer que um pedido de compra, ele está associado a itens de compra. A quantos itens? No mínimo um item e no máximo vários itens. Então, um pedido de compra possui, no mínimo, um item ou muitos itens, e no máximo muitos itens. Um item, ele pode estar associado, no mínimo, a nenhum pedido, ou está associado, no máximo, a muitos pedidos. Todo mundo entendeu essa aqui é a parte mais difícil desse conteúdozinho. É só isso, essas tabelas. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu olhar o chat. João, aqui, só mais por favor. É assim, imagine que eu tenho uma classe professor e uma classe aluno. Ok? O professor dá aula para alunos, certo? Na associação que existe entre professores e alunos, um professor, ele dá aula para quantos alunos, no mínimo? Eu preciso que vocês respondam. No mínimo, um professor dá aula para, no mínimo, quantos alunos? Né? E no máximo, ele dá aula para quantos? Aí depende. Aí é o número X. Muitos. Muitos. Ele pode ser um número específico ou pode ser muitos. Eu falei isso aqui no vídeo agora de novo. Então, muitos. Então, aqui, ó, se do lado de cá, do lado esquerdo, fosse professor e do lado direito fosse aluno, aqui nós teríamos essa mesma coisa. 2 pontos asterisco. Ok? E o aluno? Ah, professor, e do outro lado eu coloco o quê? Agora vamos olhar na perspectiva do aluno. Um aluno possui, no mínimo, quantos professores dando aula para ele? Também. Um também, né? E no máximo, esse aluno possui quantos professores dando aula para ele? Muitos. Muitos, né? Quem tem aula de português, de matemática, de história, de geografia. Ah, professor, mas o meu sistema é para ensino infantil, é só um professor por turma. Ah, aí é que você está entendendo. Então, no caso do ensino infantil, que é um professor por turma, o aluno já não tem no mínimo um professor e no máximo N. Ele já só tem um, né? No mínimo e no máximo. Já é outro sistema. Então, perceba que não existem respostas corretas. Existem respostas alinhadas ao objetivo do sistema que você está modelando, que você está desenvolvendo. Cada coisinha dessa que você muda significa uma coisa diferente. Você tem que saber que elas estão cooperando, que elas têm sentido. Entendeu? Professor, quer dizer que se eu tivesse botado que cada aluno só tem no máximo um professor, estava correto? Estava. Se seu sistema fosse para ensino infantil ou fundamental 1, né? Que só tem um professor por turma, que é o tio ou a tia.
que a gente chama aqui na região. Não é verdade? Vocês entenderam? Então, assim, não é questão de colocar certo ou colocar errado. A questão é que cada coisinha dessa significa uma coisa diferente e que a imagem tem que significar o que o cliente quer. Lembra que eu falei que a maior dificuldade do sistema de software é entender o que é que o cliente quer, é você conseguir compreender o que é que o seu cliente quer receber, para você conseguir entregar a ele. Esse é o trabalho do analista de sistema. Mais alguém? Lembrando, tem também a generalização, que eu chamei de, tem hora que eu chamo de herança, tem hora que eu chamo de generalização, e tem hora que é chamada também de especialização. As três coisas são a mesma coisa. Então, a generalização é quando eu pego os específicos e formo o geral, a especialização é quando eu pego o geral e formo os específicos, e a herança é a nomenclatura antiga de pai para filho. Então, essas três coisas, eu posso chamar desses três nomes, significam a mesma coisa, que é esse que está aqui. Gente, me tirem uma dúvida. Quando eu aponto para o slide, eu devo apontar para esse lado ou para o outro? No meu caso, para cima. Eu tô no celular, então é pra cima. Não. Vocês também ficou complicado. Mas na gravação só esse lado, né? Pois eu vou ter que... Eu vou mudar meu monitor de lugar para eu ficar olhando, para ficar parecendo que eu estou olhando para o slide. Eu sou desses. Mais alguma dúvida? Todo mundo entendeu a herança? A herança, tudo que tem no pai, todas as características do pai, o filho também tem. Então, o filho tem todas as características herdadas do pai, mais todas as características específicas dele. Ok? Isso aqui a gente vai aprender na prática. Isso aqui a gente vai fazer, isso aqui a gente vai fazer, e a dependência a gente vai fazer. E a classe a gente vai fazer na prática. Tudo isso a gente vai fazer na prática. Esse aqui é o conteúdo que mais chega perto do que a gente vai botar a mão na massa. E aí? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Mais alguma dúvida? Todo mundo está conseguindo acompanhar, assistir os vídeos que eu estou postando? Pronto. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Aí eu já vou puxar a orelha de quem está no YouTube. Se você não está assistindo essa aula ao vivo, se você está assistindo pelo YouTube, pelo amor de Deus, é meia hora de uma sexta-feira. Está aqui, ó, 24 pessoas estão acompanhando agora, mais eu, né? 24 alunos estão acompanhando. Não dói, não arranca pedaço, e lhe dá a oportunidade de tirar uma dúvida e de ver os colegas e matar a saudade da turma. Por favor, se você está assistindo pelo YouTube, simplesmente por preguiça de assistir a aula de sexta-feira à tarde, pelo amor de Deus, né? Ao pessoal que está aqui comigo, obrigado pela presença de todos, agradeço demais a adoção, ainda falta muita gente vir assistir, né? Nossa turma é um pouco grande, mas tem um monte de particularidadezinha que a gente está por dentro, mas agradeço demais a quem pode tirar toda sexta-feira para vir assistir essa aula com a gente. Deixa eu parar a gravação. Gente, tchau, tchau. Façam a prova até meia-noite.